E lembro de um antigo golpe que renasce, é uma fênix, com nomes diferentes. Com um perdão aqui do ditado um tanto escatológico, a merda é a mesma, só mudam as músicas, que são as promessas financeiras de diversos golpes por aí. Por exemplo, marketing de rede. Eu lembro da Amway, um marketing de rede que existe até hoje nos Estados Unidos. No Brasil deu uma caída. Quem não conhece, por exemplo, a Rinode, aquela empresa também, Telex alguma coisa, que ocorreu lá no Rio de Janeiro, né? O Boi Gordo, quem não lembra do caso do Boi Gordo, o boi virtual, que você comprava bois em fazendas, né, para que o boi fosse criado ali na fazenda por terceiros, com grandes promessas de lucros exorbitantes. Se você já foi em algum desses encontros ou teve o desprazer de ser abordado por um conhecido que fazia parte desses marketings de rede ou marketing multinível, você sabe como isso funciona. Em tais apresentações, você vê algo muito semelhante às afirmações extraordinárias. O testemunho está além da própria estrutura da realidade e de dados empíricos. A pessoa chega com uma promessa: olha, veja quantas pessoas já ficaram muito ricas e hoje trabalham bem pouco. Então, normalmente, vídeos de fulanos que antes trabalhavam muito, viviam financeiramente mal, agora são prósperos, estão em cruzeiros, estão recebendo placas de vendedores premiados, de carros importados e trabalhando o mínimo possível, dedicando mais tempo à família, à qualidade de vida, aos hobbies. Quem não sonha com isso? E aqui, é claro, você tem um primeiro elemento que Sagan denunciou, que é essa questão do testemunho do extraordinário. A pessoa seleciona apenas alguns exemplos que muitas vezes não são fraudes, isto é, não são pessoas que foram, digamos, maquiadas para parecer prósperas e com uma vida tranquila devido àquilo. Porque em toda a pirâmide financeira, aqueles que são os primeiros a entrar, realmente, muitas vezes, alcançam um sucesso material. Mas, por outro lado, não demonstram, por exemplo, quantas pessoas colocaram o mesmo esforço e fracassaram invariavelmente. Isso porque há diversos fatores que explicam o sucesso comercial de alguém. E muitas vezes tais fatores, ao contrário do que os coaches dizem por aí, são aleatórios ou ainda são fatores que escapam do nosso esforço, da nossa dedicação. Mas, como diriam os gaúchos, assim como os efeitos mágicos fortalecem o testemunho pessoal, as explicações sobrenaturais também atuam assim, aquele vendedor usa o recurso da demonstração, do testemunho de um fenômeno em particular para validar seu ponto de vista. Matou o Espírito Santo. Ou seja, a alma na nossa cultura aqui é ligada ao ar. Mas aí chega algo interessante. É interessante porque cultura dos maores, né, uma cultura muito distante da cultura hebraica, nunca teve um contato direto com os hebreus ou com os gregos ou com qualquer outra cultura que desenvolveu a ideia de alma enquanto elemento ar, né, como o Ruach, desenvolveu um conceito parecido sobre a alma. A cultura maori tem o conceito de Wairua e Hau. O Wairua seria uma espécie de alma física que, por exemplo, tem algo semelhante na cultura hebraica. Vejam aqui as distâncias, né, como são parecidas. Seria Nefesh. Nefesh, no judaísmo, na cultura hebraica, é aquela alma animal, a alma que anda praticamente junto do corpo físico, tanto de seres humanos como de animais e de plantas. É aquela alma que a Torá diz é, para não comer, né, o sangue, porque no sangue está a vida, nefesh.
Mas eles têm um hall que não é essa alma sombra física. É a alma, digamos, enquanto componente invisível, enquanto uma espécie de força aérea invisível que anima os seres. E o que eles desenvolveram em relação a isso? Vejam os paralelos, tá? Como é algo interessante. Na cultura maori, quando as pessoas querem criar um laço de amizade, uma sopra dentro da boca da outra, porque elas acreditam que essa substância, essa alma, ela é tão ligada ao ar. Ele precisasse encarnar em seu próprio ser a ciência que ele transmite. Este ponto serve para mais uma reflexão. Até quando carregaremos a repetição de padrões antigos, de padrões que foram necessários para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução enquanto espécie, mas que não são racionais? Os oráculos permitem prever os desdobramentos futuros da bruxaria e alterá-los antes que se realizem. A mesma força que ameaça também pode ser interrogada, desarmada, desviada. A vida social não se estrutura como uma resignação passiva diante do mal, mas como um regime de interação contínua com os poderes que o produzem. O que distingue os Azandi é que eles não negam a possibilidade da desgraça, organizam-se para interrogá-la. É neste cenário que os seus bruxos feiticeiros aparecem como figuras centrais. Estes homens não são apenas magos, como pensamos aqui no Ocidente. São, na verdade, especialistas na contenção, leitura e neutralização da bruxaria. São mediadores entre o domínio obscuro da causalidade oculta e as decisões práticas da comunidade. É aqui que a pesquisa de Gershman é muito interessante. Ela demonstra como quanto mais mágico é o pensamento de uma sociedade, quanto mais apegada, ou mesmo quando você busca um estímulo comendo um chocolate ou um doce. E é aqui que podemos tocar em um ponto delicado. Vejam os debates sobre religião. Um cristão, por exemplo, em vários debates que vocês podem acompanhar pela internet, tenta defender o cristianismo através dos milagres. Ele diz que, por exemplo, diz que os milagres dos apóstolos, a ressurreição de Cristo, são eventos testemunhados pelos mártires. Outro argumenta sobre os corpos incorruptos, sobre as crônicas milagrosas e assim por diante. Enquanto um membro de outra religião afirma os pecados da igreja, falsificações históricas como o testemunho flaviano, ou coloca em xeque os testemunhos dos milagres que o cristão afirma. E muitas pessoas, naturalmente, se sentem perdidas com isso. A pessoa tem dificuldade em escolher a religião verdadeira, ou melhor, a religião que a satisfaça. Por quê? Ela fica feito uma bolinha de ping-pong, jogada para lá e para cá, ao redor de argumentos, tanto históricos como filosóficos, teológicos e até psicológicos. Um grande jogo de manipulação mental. É aqui que um grande gordifiano, Jacob Needleman, traz uma resposta muito interessante. Needleman diz que a questão não é se os fenômenos ou se as realidades transcendentes são reais ou não, mas se a pessoa possui a percepção adequada para entrar em contato com elas. Ele diz, abre aspas, o erro fundamental do misticismo ingênuo é supor que o homem comum pode ter experiências do transcendente. Ele pode ter experiências intensas, profundas, transformadoras, mas sua interpretação delas será invariavelmente deformada por seu estado mecânico. Esta deformação é estrutural. O centro intelectual do homem comum, o que Gurdjieff chamava de centro intelectual formal,
Opera por comparação e associação. Quando confrontado com uma experiência que não se encaixa em suas categorias habituais, o homem comum não pode permanecer em silêncio diante do mistério. Surge a sua necessidade de classificar, nomear e explicar. Ou seja, ele não segue aquele método que ciclos separados da Terra causem resultados ou até amenizar seus resultados entre os vivos. Curiosamente, o desenvolvimento da técnica e da própria civilização ocorre quando ela rompe com o xamanismo e passa para a institucionalização. Nós vemos isso, por exemplo, nas escrituras judaicas, a época de Abraão até a ida através de José para o Egito é marcada pelo xamanismo dos avós, dos ancestrais dos hebreus. Ali, por exemplo, Abraão